O relato que vou contar a vocês hoje foi minha avó quem me contou. Quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade, meu avô tinha acabado de falecer. O meu avô sempre foi uma excelente pessoa, um senhor humilde, trabalhador, confesso que um cidadão de bem. Mas, quando ele acabou falecendo, a minha avó, a gente não sabe o motivo ao certo, mas ela solicitou à minha mãe que ficasse com ela na casa onde ela morava por algum tempo. A minha mãe, obviamente, negou devido a o meu pai teve reclamações, aquela briga de pai, de marido, né, contra a sogra e tal. O fato é que eu sempre fui um bom menino e eu gostava da minha avó, né? Aconteceu que eu acabei ficando, né? A minha mãe ofereceu, minha avó também me agradava, como era criança é fácil de agradar. E eu acabei aceitando. Simplesmente a minha irmã me levava todas as noites e eu acabava dormindo com a minha avó. Na época, a gente não tinha uma religião ao certo, seguíamos os ensinamentos, né, do centro espírita, que é o da mesa branca, de Allan Kardec. E sempre, bom, basicamente o pessoal em casa era muito supersticioso. Se qualquer coisa, para tudo tinha necessariamente uma explicação e poderia ser desde algo bondoso até algo maléfico, algo horrível, horrendo. Fato é que nos 3 primeiros meses, para mim sempre foi muito tranquilo. Nos 3 primeiros meses eu acabava dormindo com minha avó, era jovem, né? E foi se passando, a minha avó foi acostumando, já se não tinha mais tanto medo. Confesso que para mim isso não era tanto verdade, porque pessoas velhas à noite, eles acabam não têm boas lembranças, esse é um fato. A minha avó acabava por fazer sons estranhos e ela tinha mania de madrugada acordar para fazer uma oração. E sendo bem honesto, a gente sabe que é só uma oração hoje, né? Mas assim, na hora, você tendo assim 12 anos de idade, dá bastante medo, com certeza. Claro que os sons que ela acabava emitindo não tinha intenção alguma de me assustar. E minha avó, por mais incrível que pareça, ela sempre foi uma das mulheres mais corajosas que eu já vi. É aquele tipo que se o diabo batesse na porta, a bicha sai com o facão lá fora. Só que com a morte do meu avô, ela acabou ficando muito abalada, né? O emocional foi afetado, mas enfim, né? Então foi passando-se os tempos ali, 2, 3 meses. Quando deu o terceiro mês, tava indo pro quarto mês já. Eu acabei que falei com a minha mãe, falei, ah, mãe, eu não tô mais afim, tô querendo voltar, né? Quero dormir aqui de volta. E aí, gradualmente, eu acabei diminuindo a frequência das visitas, né? Eu ia todos os dias, parei de ir todos os dias. Ia 3 vezes por semana, depois passou a duas. Aí a minha avó também já tinha se acostumado, já estava mais tranquila, já tinha tido a aceitação de que tudo já tinha acontecido, né? E o seu emocional já estava mais equilibrado. Mas fato é que eu parei de ir após o quarto mês. Algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. A minha avó sempre trazia relatos assim bem estranhos para minha mãe. Minha mãe tentava esconder de todos os jeitos, mas a gente era curioso e acabava escutando, né? E certa vez, né, nessas conversas da minha mãe e a minha avó, ela contou algo para minha mãe que deixou, tipo, a minha mãe ficou espantada. E quando a minha avó voltou para casa dela, né? Minha avó morava uma distância assim de mais ou menos uns 20 minutos de caminhada. Ela acabou voltando para casa dela e eu acabei ouvindo sobre o acontecido, porque eu estava assistindo TV junto com meu pai e minha mãe foi lá, né, contar para ele.
E o relato foi o seguinte: algo estava tirando o sono da minha avó, ou seja, além dela acordar para fazer as orações por volta de 2 da madrugada, que era meio que um ritual para ela, né? Ela estava com dificuldade para voltar a dormir, mas quando voltava a dormir por volta de 3, 3:30, algo começava a bater na porta da sala. E imagina que no interior, a gente morava no interior na época, assim, basicamente 10 da noite já não tem ninguém mais na rua. E se vocês puderem imaginar, a casa da minha avó tem um portão grande que protegia a entrada. Então, assim, ele vivia no cadeado, não teria como entrar. Mas fato é que algo batia na porta da sala. Ela acabou ilustrando para nós que a batida era bem forte. Mas até aí tudo bem. Na época, o que aconteceu? Eles acabaram organizando meio que um ritual ali para tentar espantar qualquer espírito que fosse, se fosse alguém que tivesse precisando de ajuda. Enfim, foi feito um ritual. Mas assim, super aqueles rituais tranquilos, né? Nada de maléfico nem nada. Então o negócio se acalmou, né? Simplesmente passou uma semana, se acalmou. Até que, em um belo dia, a minha avó chega para minha mãe e conta um daqueles relatos, né? Só que agora estava diferente. Além de acontecer as provocações, né? E o negócio estava mais aguçado, estava mais audacioso. E nesse relato, a minha avó tinha pedido para que eu voltasse a dormir lá. Ela falou: "Ó, será que não teria como, né, trazer o menino de volta e tudo mais? Porque tá difícil, não tá sendo fácil, tá acontecendo quase todas as noites." Só uma pausa para vocês entenderem. Imagina uma família que é muito supersticiosa e começa a acontecer eventos que, em teoria, seriam sobrenaturais. Assim, foi tipo um espanto, porque pra gente é difícil lidar com uma situação dessa, né? Pode parecer bobagem, mas pra quem é supersticioso pode achar que é algo muito maléfico e tal, né? E eu não voltei. Eu confesso que, assim, eu era criança e falei: ó, não dá, assim, eu não quero, tô com medo, né? E num desses dias, né, posteriores, a minha avó conta o relato de que, além das batidas na porta, instantaneamente vinham batidas na janela. Certamente as batidas eram violentas. E assim, uma coisa muito curiosa, que é um costume que eu acabei pegando da minha avó, que é trancar a porta do quarto. Para algumas pessoas isso não faz sentido, mas para mim faz. Eu aprendi isso com a minha avó, sempre trancava a porta do quarto, né? Então ia deitar, ia lá, chaveava a porta e beleza. Mas o ápice dos eventos, vamos dizer assim, sobrenaturais, e aí já começa a realmente ficar diferenciado, né? Porque até então poderia ser alguém querendo sacanear. Assim, seria raro, né? E não faria qualquer sentido alguém querer sacanear uma senhora, pô. Mas assim, vamos dizer, vai, que se fosse alguns jovens e tal, ainda mesmo tendo essa cultura de acreditar quase em tudo na família, ainda tinha um pouco de ceticismo, né? Não, pô, pode ser alguém zoando, sacaneando, né? Enfim, e mas isso foi refutado um dia que ela contou pra gente que ela chegou basicamente amedrontada, né? E contando pra minha mãe, eu acabei escutando. Mesmo com a porta trancada, a porta da sala, a porta do quarto, né? Ouve as batidas na janela, ouve as batidas na porta. O diferencial é que naquele momento
onde se passou por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos umas quase 4 horas, pelo que ela contou. O diferencial foi que ela, trancada, com medo, você imagine a aflição de você estar sozinho numa casa, né? E tá acontecendo esses eventos, você fica aflito, mesmo ela que era extremamente corajosa, cara. Ela tinha morado num sítio e pessoas que moram no interior sabe que às vezes acaba vendo algumas coisas. Então ela era uma mulher corajosa e, né, ela estava em aflição. O que que aconteceu? As batidas não foram mais na porta da sala, que seria a porta de entrada, ou na janela do quarto dela. Após essas duas batidas na porta e na janela, o que que aconteceu? A situação piorou foi quando começou a se bater na porta do quarto. As batidas eram muito violentas, pelo que ela relata, né? E ali acabou que o instinto de sobrevivência não teve jeito. Ele falou mais alto. A minha avó, ela tinha mania. Ela tinha no guarda-roupa, ela escondia da gente, claro. Mas a gente sabia. Ela tinha um facão, daqueles bem grande, bem escondido no guarda-roupa, aqueles guarda-roupa bem antigos, sabe? E ela tinha escondido lá, embolada tipo num lençolzinho. Ela, segundo ela, catou, pegou o facão e saiu lá fora. Abriu a porta do quarto, saiu, cara. Saiu lá fora. Ela catou e saiu lá fora. E ainda desafiou, né, o que seria, vamos dizer assim, o inimigo, para que parasse de fazer essas provocações. Não fazia sentido algum essas provocações e ela falou que foi para cima. O que aconteceu depois disso? Simplesmente nada. Simplesmente algo. O que é estranho, claro, esse relato, mas parou. Simplesmente parou. A gente. Isso aconteceu. Aí depois do relato, né? Eu voltei a ficar com ela. Pra mim era ruim pra caramba. Imagina um jovem ali de 12 anos com a mente flutuando em besteira, em bobagem, que acredita em quase qualquer coisa, assistia filme de terror, tinha medo, posando com a avó. E pra mim foi difícil, mas assim, nada aconteceu. Realmente nada aconteceu depois daquilo. Daí passou ali 3, 4 meses, eu voltei, parei de visitá-la, né? Tipo, pra posar. E com isso parou, os eventos simplesmente pararam, cessaram. O que é mais curioso. Tanto é que, assim, a gente hoje, conversando sobre isso, a gente meio que fica na dúvida: será que realmente aconteceu? Claro, hoje minha avó é falecida, mas a gente ainda fica com certeza na dúvida se realmente esses eventos aconteceram. E se aconteceram, será que era algo sobrenatural? Por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos com a meta aí de 100 inscritos. Agradeço a gentileza e até a próxima.